O aroma a café acabado de fazer e o burburinho matinal da moraria entravam pela janela aberta do pequeno apartamento de Amara Alves, mas naquele primeiro dia na criateca a ansiedade sobrepunha-se a qualquer outro sentido. Lisboa, com o seu sol outonal a dourar os edifícios históricos, parecia prometer um novo começo. Aos 30 e poucos anos, Amara, uma mulher negra, orgulhosamente obesa, com tranças elaboradas que lhe caíam sobre os ombros, sentia o peso e a esperança dessa promessa. Era uma designer gráfica talentosa, apaixonada, mas carregava as cicatrizes de experiências passadas, de olhares enviesados e oportunidades negadas, sob pretextos que nunca mencionavam diretamente a sua cor ou o seu corpo, mas que pairavam, não ditos, no ar. A Criateca situava-se no Parque das Nações, um bastião de modernidade, com os seus edifícios espalhados a refletirem o Tejo. O interior da agência era um estudo em minimalismo chique, branco, vidro, metal. Um espaço onde Amara sentiu instintivamente a imagem era tão crucial quanto o talento. Ricardo Valente, o diretor criativo, personificava essa estética. De fato caro, cabelo grisalho impecavelmente penteado, óculos de marca, recebeu-a com um sorriso que não aqueceu os seus olhos calculistas. Amara, bem-vinda. Esperamos grandes coisas de si. A sua energia é certamente diferente. O comentário pairou, ambíguo. Diferente bom, diferente mau. Amara forçou um sorriso, a familiar sensação de alerta a instalar-se. Conheceu Clara Gomes, outra designer, mais nova, magra, branca, com uma aura de idealismo e simpatia genuína. Olá, sou a Clara. Se precisares de alguma coisa, diz. A sua energia foi um pequeno bálsamo. Mas a primeira tarefa que Ricardo lhe atribuiu dissipou qualquer ilusão de um começo fácil. Um pequeno ajuste num banner online. Um trabalho que um estagiário poderia fazer. Na mesma reunião, Ricardo elogiou efusivamente Miguel, um colega branco e esguio, por uma ideia de campanha que roçava perigosamente uma que Amara tinha apresentado subtilmente na sua entrevista. Sentou-se à sua secretária, o monitor a refletir o seu rosto, onde a esperança começava a ser tingida pela resignação. Quantas vezes teria de provar o seu valor antes de ser vista para além da sua aparência? Os dias transformaram-se em semanas. Amara mergulhou no trabalho, a sua criatividade a encontrar escape nos pequenos projetos que lhe eram dados, transformando-os em peças mais interessantes do que o briefing inicial sugeria. A primeira grande oportunidade surgiu com a Vinhas do Douro Gold, um cliente de prestígio que procurava uma campanha inovadora. Amara passou noites em claro. O seu apartamento na Moraria, normalmente um refúgio de cores e texturas africanas, transformado num estúdio improvisado. As suas ideias eram arrojadas, fundindo a tradição vinícola com uma estética contemporânea e inclusiva. Apresentou-as a Ricardo com uma paixão que há muito não sentia. Ele ouviu, os dedos entrelaçados, um brilho indecifrável nos olhos. Interessante, Amara, muito ousado. Na reunião de equipa para anunciar a liderança do projeto, o elogio privado de Ricardo transformou-se em pó. Para a Vinhas do Douro Gold, anunciou ele, o seu olhar a varrer a sala e a deter-se momentaneamente em Miguel. Decidi que o Miguel irá liderar. A sua visão fresca e apurada será ideal. Amara, você dará o apoio necessário. O eufemismo apoio necessário soou aos ouvidos de Amara como um eco de todas as vezes que o seu trabalho fora relegado para segundo plano. Miguel, apanhado de surpresa, mas visivelmente satisfeito, agradeceu a oportunidade. Amara sentiu o sangue a ferver, mas engoliu a raiva, forçando um aceno de cabeça. Claro, Ricardo. A sua voz soou mais controlada do que se sentia. Clara lançou-lhe um olhar de simpatia. Mais tarde, no café, Clara não se conteve. Não percebo, Amara. As tuas ideias eram incríveis. Amara deu um encolher de ombros, tentando parecer indiferente. É o que é, Clara. Tenho de continuar a trabalhar. Mas por dentro a velha ferida ardia. Amara, apesar da desilusão, dedicou-se ao projeto Vinhas do Douro Gold com afinco. Desenvolveu os conceitos visuais-chave, as paletas de cores, a tipografia, imbuindo cada elemento com a sofisticação e a história que a marca merecia, sempre sob a liderança de Miguel, que parecia mais interessado em delegar do que em criar. Numa revisão interna crucial, Ricardo apresentou os slides. Como podem ver, disse ele, a sua voz aveludada a preencher a sala de reuniões envidraçada, a equipa desenvolveu um conceito muito forte. O plural equipa era generoso. As ideias centrais, os designs mais impactantes, eram inegavelmente de Amara. Miguel limitava-se a acenar enquanto Ricardo discorria sobre a sinergia criativa. Amara sentiu-se invisível, uma engrenagem anônima na máquina de Ricardo.
Clara, sentada ao seu lado, rabiscou algo num bloco de notas e empurrou discretamente para Amara. Isto é tão injusto. Guardaste os teus ficheiros originais, certo? Amara acenou levemente, um pequeno sorriso amargo a surgir-lhe nos lábios. Sim, guardara. Cada esboço, cada versão, cada e-mail. Uma lição aprendida dolorosamente no passado. Obrigada, sussurrou de volta. Aquele pequeno ato de cumplicidade de Clara foi uma lufada de ar fresco no ambiente rarefeito da sua crescente frustração. A fase seguinte do projeto envolvia teleconferências regulares com o cliente. Numa manhã particularmente importante, onde seriam discutidos os storyboards para o anúncio televisivo, storyboards que Amara tinha passado o fim de semana a refinar, ela encontrou a reunião já a decorrer na sala principal. Ricardo estava ao telefone, Miguel ao seu lado. Ah, Amara, disse Ricardo, tapando o microfone. Já estamos com o cliente. Acho que já temos gente a mais na chamada. Não queremos sobrecarregá-los. O pretexto era tão frágil que quase se desfazia no ar. Amara sentiu o rosto a corar. Mas eu preparei os pontos-chave sobre os storyboards. Ricardo dispensou-a com um gesto. O Miguel está a par. Não te preocupes. Amara retirou-se, a humilhação a misturar-se com uma raiva impotente. Mais tarde, soube por uma Clara indignada que Miguel se tinha atrapalhado com as perguntas do cliente sobre a lógica narrativa e o público-alvo. Ricardo teve de intervir, mas as suas respostas foram vagas. Se tu estivesses lá, disse Clara, os olhos a faiscar, tinhas arrasado. Ele fez de propósito, Amara. Amara suspirou, o peso do mundo nos seus ombros. Eu sei, Clara, mas o que posso fazer? A sensação de estar presa numa teia tecida pela subtileza da discriminação de Ricardo era sufocante. Começou a pensar se valia a pena continuar a lutar naquela agência. Talvez fosse a altura de procurar outro lugar, onde o seu talento pudesse realmente florescer, sem o filtro constante da sua aparência. A gota de água veio numa reunião de equipa alargada. Estavam presentes outros gestores, e Ricardo, no seu jeito eloquente, falava sobre a imagem da Criateca e a importância de se projetar excelência e profissionalismo a todos os níveis. É fundamental, disse ele, o seu olhar a passar por Amara e a deter-se por uma fração de segundo a mais, que todos representemos a marca Criateca. É preciso ter uma certa presença executiva, caber no molde, se quiserem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém disse nada, mas os olhares disfarçados na direção de Amara foram como pequenas agulhas. A sugestão era clara. Ela, com o seu corpo volumoso e a sua negritude, não cabia no molde. Amara sentiu o sangue a gelar e depois a ferver. A humilhação pública, mesmo que velada, foi brutal. Apertou as mãos debaixo da mesa para que ninguém visse o quanto tremiam. Já não era apenas sobre o seu trabalho ser ignorado ou apropriado, era sobre a sua própria existência ser considerada inadequada. Naquele momento, algo mudou dentro dela. A hesitação, a dúvida, a vontade de simplesmente desaparecer deram lugar a uma raiva fria e determinada. Não ia deixar que Ricardo Valente a definisse ou a destruísse. Levantou o queixo, encontrou o olhar de Clara do outro lado da sala, um olhar de choque e apoio, e uma nova resolução tomou forma no seu coração. Se era preciso lutar, então lutaria. Mas falo-ia nos seus próprios termos. Nos dias que seguiram, Amara mergulhou ainda mais no trabalho do projeto Vinhas do Douro Gold, mas com uma nova estratégia. Documentava meticulosamente cada passo, cada contribuição, cada e-mail trocado. Com a ajuda de Clara, que se tornou a sua confidente e aliada discreta, começou a construir um dossiê silencioso do seu trabalho e das manobras de Ricardo. Não sabia exatamente como o usaria, mas a sensação de estar a preparar-se de não ser apenas uma vítima passiva deu-lhe uma força renovada. A sua postura mudou. Continuava profissional, mas havia uma nova firmeza no seu olhar, uma assertividade tranquila na sua voz quando falava. Ricardo pareceu notar a mudança, mas interpretou-a talvez como uma submissão resignada. Continuou com as suas táticas, mas Amara já não se deixava abalar da mesma forma. Quando ele tentava apropriar-se de uma ideia dela numa reunião, Amara encontrava uma forma educada, mas incisiva, de sublinhar a sua origem. Sim, Ricardo, essa é uma evolução interessante daquele conceito inicial que propus sobre a herança e a modernidade, como detalhei no e-mail da semana passada. Pequenas vitórias, mas que a iam fortalecendo. A tensão na agência era palpável, pelo menos para quem estava atento. Miguel continuava a ser a face do projeto para o exterior, mas internamente muitos sabiam que era Amara quem realmente impulsionava a criatividade.
A apresentação final ao cliente aproximava-se, e com ela a oportunidade de Amara mostrar, de uma vez por todas, o seu valor ou de ser definitivamente esmagada pelas ambições de Ricardo. O dia da apresentação final da campanha Vinhas do Douro Gold chegou carregado de uma eletricidade quase visível. Amara sentia um nó no estômago, uma mistura de pavor e uma estranha calma. Tinha feito tudo o que podia. O seu vestido, de um azul profundo que realçava a sua pele, era uma armadura escolhida a dedo. As suas tranças estavam apanhadas num coque elegante, revelando a determinação no seu rosto. Clara deu-lhe um último aperto de mão encorajador antes de entrarem na sala principal de conferências, onde os representantes do cliente já se sentavam, imponentes. Ricardo Valente, como sempre, exalava uma confiança polida, cumprimentando os clientes com sorrisos e palavras calculadas. Miguel, ao seu lado, parecia pálido e nervoso. Para surpresa de todos, Dona Laura Menezes, a CEO da Criateca, uma mulher na casa dos 60, conhecida pela sua perspicácia e raras aparições nas operações do dia-a-dia, entrou na sala discretamente e sentou-se ao fundo, observando. A sua presença elevou instantaneamente a parada. Miguel começou a apresentação. A sua voz tremia ligeiramente enquanto passava pelos slides, muitos dos quais continham os designs e conceitos meticulosamente elaborados por Amara. Quando chegou a parte das perguntas e respostas, a sua falta de profundidade no projeto tornou-se dolorosamente óbvia. Um dos diretores da Vinhas do Douro Gold colocou uma questão técnica sobre a segmentação do público-alvo para a componente digital da campanha. Miguel hesitou. Gaguejou uma resposta vaga. Ricardo interveio, tentando desviar a atenção com generalidades sobre sinergia e impacto de marca, mas o cliente não parecia convencido. Foi então que Amara, que se mantivera em silêncio, sentiu que era o momento. Era agora ou nunca. Respirou fundo, a voz de Ricardo ainda a pairar no ar, e disse com uma clareza que surpreendeu a si própria: "Com licença, se me permitem." Todos os olhares se viraram para ela. Ricardo fuzilou-a com os olhos, um aviso silencioso. Mas Amara manteve o contacto visual com o cliente. Relativamente à questão da segmentação digital, a nossa pesquisa indicou que o público-alvo secundário, mas com maior potencial de crescimento, são os millennials apreciadores de vinho com um poder de compra emergente. Por isso, a estratégia de conteúdo para as plataformas X e Y foi desenhada para... Continuou, a sua voz firme e apaixonada, articulando a lógica por detrás de cada decisão de design, citando dados de mercado que ela própria tinha compilado, demonstrando um domínio absoluto do projeto. Não havia arrogância nas suas palavras, apenas a confiança tranquila de quem sabe do que fala. Abriu o seu portátil, que trouxera previdentemente, e projetou rapidamente alguns dos seus esboços iniciais e fluxogramas de pesquisa que nunca tinham sido formalmente apresentados por Miguel ou Ricardo. Como podem ver nestes estudos de caso e personas que desenvolvi na fase inicial, a abordagem visual zero foi testada para ressoar especificamente com este demográfico. Não precisou de acusar ninguém diretamente. Ao apresentar as evidências do seu trabalho, a profundidade da sua contribuição tornou-se inegável. Os clientes da Vinhas do Douro Gold ouviam atentamente, acenando com aprovação. Dona Laura Menezes, ao fundo da sala, observava Amara com uma expressão indecifrável, mas atenta. Ricardo Valente estava lívido. O seu sorriso polido tinha desaparecido, substituído por uma máscara de fúria contida. Miguel encolhera-se na sua cadeira, parecendo querer fundir-se com o mobiliário. Quando Amara terminou, houve um momento de silêncio, seguido por um aceno de cabeça do diretor principal da Vinhas do Douro Gold. Impressionante, Dr. Alves, muito impressionante. A sua clareza e a profundidade da sua análise são exatamente o que procurávamos. O uso do doutora, embora ela não o fosse, pareceu um reconhecimento espontâneo da sua autoridade no assunto. Gostaríamos que fosse o nosso ponto de contacto principal para os aspectos criativos daqui para a frente. A tensão na sala era cortante. Ricardo tentou intervir, recuperar o controlo. Claro, a Dr. Alves faz parte da nossa excelente equipa e sob a minha direção. Mas o cliente já não lhe prestava atenção, os seus olhos fixos em Amara com um novo respeito. Assim que os clientes da Vinhas do Douro Gold se retiraram, visivelmente satisfeitos, Dona Laura Menezes aproximou-se. O seu olhar era penetrante. Amara Alves, por favor, acompanhe-me ao meu escritório. A voz dela não admitia recusa. Ricardo tentou segui-los, mas um gesto imperioso da CEO deteve-o. Ricardo, espere aqui.
Teremos uma conversa depois. No escritório da CEO, um espaço amplo com uma vista deslumbrante sobre o Tejo, Amara sentou-se, o coração ainda a bater descompassado. Dona Laura não perdeu tempo com rodeios. Conte-me tudo, Sr. Alves, desde o início. E Amara contou. Não com raiva ou autocomiseração, mas com a mesma clareza e factualidade que demonstrara na apresentação. Falou das suas ideias, do modo como foram marginalizadas, dos comentários, da exclusão. Não precisou de adjetivar o comportamento de Ricardo. Os factos falavam por si. Clara, que esperava ansiosamente do lado de fora, tinha-lhe enviado uma mensagem de texto com os principais e-mails e documentos que tinham compilado, caso fosse necessário. Amara mencionou que tinha provas documentais. Dona Laura ouviu em silêncio, seus dedos tamborilando suavemente na mesa de mogno. Quando Amara terminou, a CEO ficou pensativa por um momento. Obrigada pela sua honestidade, Amara, e pela sua coragem. A Criateca não tolera o tipo de comportamento que descreveu, nem a supressão de talento. Deixe este assunto comigo. A conversa de Dona Laura com Ricardo foi à porta fechada, e segundo os rumores que depois circularam pelos corredores da Criateca com a velocidade da luz, foi tudo menos amigável. Não houve demissão imediata, provavelmente para evitar um escândalo que prejudicaria a agência. Mas as consequências para Ricardo Valente foram rápidas e visíveis. No dia seguinte, foi anunciado que a liderança criativa do projeto Vinhas do Douro Gold seria formalmente assumida por Amara Alves, que teria autonomia para formar a sua própria equipa. Clara foi a primeira que Amara convidou. O poder e a influência de Ricardo na agência diminuíram drasticamente. Foi-lhe atribuída a supervisão de projetos internos menos prestigiados e falava-se numa reavaliação das suas responsabilidades estratégicas. Um eufemismo corporativo para uma perda significativa de estatuto. O seu charme artificial deu lugar a uma acidez mal disfarçada, mas já poucos lhe davam ouvidos. Para Amara, os dias seguintes foram um turbilhão. Havia o trabalho intenso de assumir as rédeas da campanha, as reuniões com o cliente, que agora a tratava com deferência, o apoio entusiástico de Clara e de outros colegas que, encorajados pela sua atitude, começavam a partilhar as suas próprias frustrações com o antigo regime de Ricardo. Sentia um alívio imenso, uma leveza que há muito não experimentava, mas também uma exaustão profunda. A batalha tinha sido ganha, mas a guerra contra o preconceito, sabia-o bem, era contínua. Numa tarde, algumas semanas depois, Amara estava no seu novo gabinete. Mais pequeno que o de Ricardo, mas com uma janela que inundava o espaço de luz e onde já começara a espalhar as suas plantas e objetos coloridos. Olhou para o reflexo no vidro. Uma mulher negra, obesa, a líder criativa de uma das campanhas mais importantes da agência. Um sorriso genuíno, sem as sombras da dúvida, iluminou-lhe o rosto. Tinha encontrado a sua voz, não apesar de quem era, mas por causa de quem era. A sua perspectiva única, a sua resiliência, a sua criatividade tinham sido as suas verdadeiras armas. Clara entrou com 2 copos de café. Então, chefe, pronta para conquistar o mundo. Amara riu, um som leve e feliz. Um passo de cada vez, Clara. Um passo de cada vez. Mas nos seus olhos brilhava a certeza de que, quaisquer que fossem os desafios futuros, ela estava pronta. A sua jornada na Criateca estava longe de terminar. Na verdade, parecia que tinha acabado de começar. E desta vez, seria ela a definir os termos. Olhou para o horizonte de Lisboa, a cidade das 7 colinas, e sentiu que, tal como ela, também a cidade tinha muitas histórias de resiliência e beleza escondida, à espera de serem contadas.